A paz do Senhor Jesus, hora do nosso maná de hoje. Eu vou deixar alguns versículos para a sua meditação, que se encontra em Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 10, que diz assim: E havia fome naquela terra, por isso desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que és mulher formosa à vista, e será que, quando os egípcios te virem, dirão: Esta é sua mulher, e matar-me-ão, porém a ti guardarão com vida. Dize, eu te peço, que és minha irmã, para que me faça bem por tua causa, e para que viva a minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abraão no Egito, viram os egípcios a mulher que era muito formosa, e viram-na os príncipes de Faraó, e elogiaram-na diante de Faraó. Por isso a mulher foi tomada para a casa de Faraó. E tratando bem a Abraão por amor dela, dante deram ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa com grande praga por causa de Sarai, mulher de Abraão. Então chamou Faraó a Abraão e disse: o que é isto que me fizestes? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Porque disseste é minha irmã, por isso a tomei por minha mulher. Agora, pois, eis aqui a tua mulher, toma-a e sai da minha terra. E Faraó deu ordem aos teus homens a respeito dele, de modo que acompanharam a ele e a sua mulher e a tudo que tinha. Amém. Lemos alguns versículos de Gênesis capítulo 12, né? Aprendendo com eles, né? Parte 2. Amém. Amém. Aqui a Bíblia está nos afirmando que naquele tempo houve uma fome, né, muito grande, e por isso Abraão saiu de onde ele estava com Sara e todo o povo, né, para peregrinarem ali na terra de Faraó, ali no Egito, né? E lá eles tinham um costume de que quando eles viam uma mulher muito bonita, ali eles matavam o marido para ficar ali com aquela mulher, né? Eles tinham esse costume, pois eles eram outros povos, né? E ali Abraão, já sabendo da fama daquele povo, né, teve medo, né, por sua vida, porque Sara era uma mulher muito bonita, né? E ali a gente vê que eles fazem um combinado, né, para mentirem. Eles fazem ali um combinado. E nós sabemos, meus irmãos, que não existe meio pecado, não existe pecado, pecadinho, pecadão, não existe. O pecado, ele é uma coisa só para Deus, né? Tanto faz uma meia mentira ou tanto faz, não é? Aqui nós sabemos, a Bíblia, ela não afirma, não é, exatamente quem eram os pais de, assim como se os pais dele, se o pai de Abraão era o pai de Sara, né? Historiadores dizem que Sara era filha do pai de Abraão, mas aqui a Bíblia não fala. Então a gente não vai falar uma coisa que a Bíblia não está. A nossa fonte é a palavra de Deus. Aquilo que a palavra de Deus não fala, nós não vai nos interessar a nós, né? O que interessa é que Abraão aqui combinou com Sara. É isso que a palavra do Senhor está nos afirmando, que ele combinou com Sara para falar esse negócio, né? Que Sara era irmã dele, porém Sara era esposa de Abraão, né? Os historiadores contam histórias, né? E nós ficamos com a história da Bíblia, né?
Nós ficamos com a história de Deus, da palavra de Deus. Então vamos nos aprofundar aqui. E isso nós sabemos que mentir é pecado. E eles se juntaram com medo, né? Por medo, eles fizeram isso, né? E não deu, né, muito bom, né? Aqui a Bíblia vai estar nos dizendo que Faraó foi atacado, né, por causa de Sara. A Bíblia está nos dizendo que por eles terem tomado Sara como esposa, né, eles foram atacados, né? O Senhor não se agradou, né, do que eles fizeram, separando o marido, não é, da mulher. Veja bem que Deus, ele entra aqui para defender o casamento de Sara e de Abraão, pois Deus tinha um propósito. Olhe bem, quando nós, meus irmãos, tomamos decisões que não se agrada ao Senhor, aqui a decisão que eu digo que não agradou ao Senhor não foi eles descer para o Egito, a decisão foi em mentir, não é? Por mais que aqui eles estavam se defendendo, né? Mas hoje, meus irmãos, nós temos que falar toda a verdade. Falar toda a verdade. Veja que a mulher foi tomada. E aqui o que mais me interessa é que o que mais me deixa assim, cada vez mais apaixonada pela palavra de Deus, é que eles não perguntam, né? A voz daquela mulher, eles não têm interesse em saber se Sara queria ir ou não. Eles não perguntam o que Sara queria, na verdade, não é? Se Sara queria ficar com Abraão, se Sara... eles não perguntam nada, simplesmente eles decidem, né? Antigamente, né, é assim, eles pegavam ali a mulher sem perguntar nada, sem querer saber a opinião dela, simplesmente mandavam e desmandavam, né? Meus irmãos, olha o quanto a gente agradeça a Deus o tempo de hoje, que hoje nós temos voz, né? Hoje nós temos querer, hoje nós vamos a um lugar se nós quisermos, não é? Aqui era diferente. Não perguntaram a Sara se ela queria ser levada ou não. Não importavam a opinião das mulheres. Era aquilo que os homens decidiam e ponto final, né? Então, Deus foi ali e defendeu. A defesa deles, meus irmãos, era Deus. A nossa defesa é o Senhor. Nós temos que aprender a falar a verdade, né? A falar a verdade. Aqui, eles, por uma aflição, eles mentiram. Mas Deus aqui estava com eles em todos os momentos. Aqui nós vemos a misericórdia de Deus, não é? Vemos a misericórdia de Deus, a proteção de Deus e não deixar aquele homem tocar em Sara, não é? E não deixar que aquele casamento fosse manchado por adultério. Meus irmãos, que a gente busque a Deus e peça, Senhor, não permita que o meu casamento seja tocado por adultério, por mentira, não é? Eles são seres humanos aqui como nós. Sara e Abraão eram seres humanos que falhavam, né? Mentiram aqui ou falaram uma meia mentira, não sei. Porém, nós sabemos que Sara e Abraão eram casados, né? Então, meus irmãos, que a gente vá à presença de Deus e peça essa proteção aqui. A gente peça essa proteção que Deus protegeu o casamento de Sara e Deus protegeu aqui o casamento, não é, de Abraão, não permitindo que fosse manchado, não permitindo que a mulher fosse separada, vivesse ali servindo como concubina. Deus não tem isso para nós. Hoje, nos tempos de hoje, Deus não tem prostituição para nós, Deus não tem mentira para nós, Deus não tem adultério, Deus não tem uma vida manchada de pecado, Deus não tem, assim como Deus protegeu o casamento de Sara e de
Abraão, Deus protege o nosso casamento, os nossos filhos, o sangue de Jesus protege os nossos filhos, o nosso casamento, a nossa aliança e nos dá a vitória. Que o Espírito Santo do Senhor Jesus, meus irmãos, fale muito mais ao nosso coração. Amém.